Olá, eu sou a Maria Eduarda e eu tô aqui com o meu colega Eu sou assim. e a gente vai falar sobre o texto A Presença Muçulmana na África, da Andrea Mazan. Para contextualizar um pouco, eu vou falar sobre como os muçulmanos chegaram no Egito. Os muçulmanos chegaram no Egito no século VII, vindos da Península Arábica. O Egito era uma província bem importante no Império Bizantino e a capital do Império Bizantino era Constantinopla, mais ou menos onde fica a atual Turquia. Logo depois, os muçulmanos atingiram a Líbia e a Tunísia. Ao longo do processo, o exército bizantino. A expansão islâmica começou nos termos religiosos e com a conversão da fé muçulmana ou a islamização dela. Mas não teve a adoção da língua árabe pelos africanos. Então, nas regiões não arabizadas, o Islã foi extremamente africanizado. Milhões de africanos muçulmanos faziam e fazem a peregrinação a Meca justamente para poder demonstrar e expressar a unificação do islamismo. Ou como cita Andrea Mazano, o mundo islâmico, né? É importante a gente falar que a presença muçulmana, a presença islâmica na África, a difusão dessas culturas, além da cultura árabe, ela se dá de uma forma tanto quanto subjetiva, assim, não é tão simples de analisar e botar em termos gerais. Mas, falando assim por cima de alguns pontos, é interessante que existe uma diferença entre a difusão da cultura islâmica, da religião islâmica e da cultura árabe. E isso a gente pode observar com a difusão do idioma, que a Maria falou antes. Mas o árabe, ele não foi adotado de uma forma tão ampla assim, mas em algumas regiões o árabe ele foi adotado até suas limitações, assim, mas é interessante pontuar que o árabe ele sofreu alterações em contato com a cultura africana, com os elementos da cultura africana que já eram existentes lá. Falando especificamente agora do Islã, primeiramente, assim, de forma inicial, quando começou a se expandir, boa parte dos reinos que acabaram sendo convertidos ao Islã começaram essa conversão de cima para baixo, ou seja, existiam só as aristocracias ou a representação política, a nobreza, o clero e a corte, e foram essas esferas que começaram a se islamizar no início, a princípio. Muito por estratégia política e econômica, porque existia estratégia comercial, porque existiam diferentes reinos que já estavam se islamizando. Então, quando você é um reino islâmico, você tem uma facilidade maior em se comunicar com esses outros reinos e fazer essa troca de produtos. E estratégia política, porque fica mais também simples de se comunicar a nível político, e quando você está defendendo os mesmos princípios, ou você está manifestando uma cultura diferente. Mas é importante ressaltar também que, em contrapartida a essa adoção do Islã pelas aristocracias, ou pela nobreza, pelo clero, pelos monarcas, a adoção do Islã foi muito mais ameno entre a população urbana, por exemplo, ou as populações mais afastadas dos centros urbanos. Porque uma característica bem interessante da presença islâmica na África é que não existia uma conversão compulsória. Pelo menos não de uma forma muito abrangente. Assim, não existiam muitos casos assim. Na maioria das situações existia uma liberdade de crença. E é por isso que muitas dessas populações mais periféricas, ou que saíam de uma hierarquia, não estavam inseridas nessa lógica de conversão inicial. Mas é interessante também falar que, com a presença do Islã, a conversão ela foi começar a ser adotada por essas populações urbanas, ou seja, porque
cargos públicos ofertados, por exemplo, eles só eram aceitos ou ocupados por pessoas que já tinham se convertido ao Islã. Então, é toda uma dinâmica assim, que ela é muito mais fluida ou muito mais subjetiva do que a gente está acostumado quando se tratando de conversão religiosa ou da chegada de uma religião nova, de uma cultura nova se expandindo para um território novo. Outro ponto importante que a gente pode ressaltar também é que, com a chegada do Islã, se tratando de termos políticos, a expansão do Islã no território africano significa também o abandono parcial do cristianismo. E eu falo que essa dinâmica de abandono está no nível político, porque na medida que os demais reinos africanos foram se islamizando, existia uma necessidade diplomática de relações para que os que permanecessem cristãos também se convertessem ao Islã. Como eu falei antes, toda a parte do comércio estava girando em torno... O comércio gira em torno dessas relações entre diferentes regiões, e isso vai influenciando a cultura, a própria cultura desses reinos. Além disso, o próprio cristianismo, quando se insere na África anteriormente à chegada do Islã, ele sofre alterações também, se adaptando à própria sociedade africana e a sociedade africana se adaptando ao cristianismo. Então, além disso, com a chegada do islamismo, da cultura islâmica, da cultura arábica, as sociedades, elas gradualmente, né, vão sofrendo alterações na sua estrutura. Como eu falei antes, os cargos públicos, eles foram sendo ofertados apenas para indivíduos que sofreram a conversão, que adotaram a conversão ao Islã. Então, é uma série de dinâmicas que elas vão se complementando, e uma meio que puxa a outra. O Islã chega, o cristianismo ele começa a ser abandonado, as relações entre diferentes reinos elas vão se nivelando, por assim dizer, e se trata mais da necessidade de se adaptar. Falando sobre a adoção do Islã, se trata mais da necessidade de se adaptar ou de um nivelamento social do que uma coerção ou uma imposição de uma cultura sobre um povo. Isso tudo que eu falei até agora é referente ao norte da África. A gente vai falar sobre a costa oriental da África, a difusão a expansão do islamismo, a porta de entrada do islamismo foram as rotas de comércio. A gente sabe, olhando no mapa, a costa oriental ela fica diretamente virada para a Península Arábica. Então, existe uma rota de entrada, uma porta de entrada mais direta. Então, essas regiões elas manifestam uma cultura um pouquinho mais intensamente arábica, entre aspas, porque existe o contato mais pessoal com essas culturas, mas de fato o maior difusor, o maior vetor da expansão ali foram as rotas comerciais que vinham da Península Arábica e adentravam o continente africano. Aí agora, para finalizar, tem esse trecho do texto da Marzano, que mais ou menos resume o intuito dela em escrever esse texto e a interpretação dela. Esse trecho está na página 113 do livro, e é assim: houve um paralelismo, ou mesmo complementaridade, entre a islamização da África e a africanização do Islã. A islamização de populações africanas envolveu muito mais do que a simples conversão religiosa. Ao longo de 14 séculos de Islã, os africanos têm criado um espaço muçulmano na África em diálogo com as crenças e as tradições locais, e fazendo-o em sucessivas gerações.